Estamos de volta com o CJC Mais para todo o Brasil e hoje o nosso programa está muito interessante, está muito informativo. Estamos falando sobre gravidez. Você, mulher que está pensando em ter um filho, você sabe quais são os riscos quando você está aí na gestação? Você sabe qual é a prevenção que você precisa tomar para que a sua gestação seja uma gestação tranquila? Hoje estamos falando sobre tudo em relação a esse assunto e para nos ajudar, a gente está aqui com a doutora Ana Sodré, que é obstetra e ginecologista, ela que está nos ajudando nesse assunto. E antes de a gente retomar aqui o nosso bate-papo, eu quero chamar aqui a segunda parte da novela da vida real, da nossa querida Márcia Regina. Solta aí. A paciente com idade avançada, ela diminui a chance dela conseguir engravidar e quando engravida tem uma chance maior de ter malformações fetais. Numa gestação que está tudo ocorrendo bem, a gente tem 2 artérias e uma veia. As artérias levam o sangue do bebê pela placenta para a mãe. A artéria umbilical única justamente ocorre quando tem uma artéria e uma veia só. A artéria umbilical única é mais incidente em pacientes em extremos de idades. A artéria umbilical única está assim correlacionada a outras malformações fetais, pode ser sistema geniturinário, pode ser sistema nervoso central, malformações cardíacas e correlacionada a algumas síndromes genéticas. A trissomia do 21, que é a síndrome de Down. Na hora eu fiquei assim, né, meio abalada. Eu sempre, quando saía do exame, eu ia na casa da minha amiga. Ou então ela me ligava, ela falava como é que estava. Aí eu falei, Maria José, meu bebê acho que vai ter síndrome de Down, porque o médico falou. Aí eu ouvindo a programação da madrugada, num show da fé, o missionário dizia, né, que Deus não dá filho com problema de saúde. Deus dá filho completo pra gente, saudável. Liguei pra ela logo cedo. Falei, olha, o missionário mandou dizer isso pra você. Houve o show da fé. Ele tá falando sobre Sara e de mulheres mais velhas que estão grávidas. Nesse período, o missionário ficou mais ou menos 2 meses falando sobre Sara. A minha fé ficou firme, porque eu falei, meu filho não vai ter nada, porque se Deus não deu passar um filho doente, não vai dar pra mim. Ela sempre foi uma mulher guerreira, batalhadora. E então é uma alegria imensa. Não só com ela, mas também a gente participa dessa realização, né? Independente do problema, se a pessoa se apegar à palavra, ela sempre vai encontrar a solução. Daqui a pouquinho a terceira parte da novela da Márcia Regina, no próximo bloco, para a gente acompanhar o desfecho dessa história. Doutora Ana, existem vários problemas que podem ocasionar quando a mulher está na gestação, vários tipos de complicações. Eu queria saber de um especial chamado eclâmpsia. O que seria a eclâmpsia? Como é que ela se dá na gestação? Que problema é esse? A eclâmpsia é uma doença, é uma síndrome que cursa com hipertensão na gestação e convulsão. Ela tem uma alta morbidade, uma alta mortalidade, é uma principal causa, uma das principais causas de morte materna gestacional, devido à complicação da pré-eclâmpsia. Então, a eclâmpsia, normalmente, ela começa com a pré-eclâmpsia. E a pré-eclâmpsia, ela passa por uma tríade, ela é feita por uma tríade, o diagnóstico é feito por uma tríade. Hipertensão, proteinúria, a gente dosa a urina e tem um valor de proteína urinária, e por edema, tá? Inchaço. Então, ela cursa com... Mas pode ser que um dos sintomas não apareça. Então, durante a evolução do pré-natal, a gente detecta a pré-eclâmpsia. Quando a pré-eclâmpsia é detectada, a gente evita o desfecho da eclâmpsia. Então, ela pode, como eu falei, né, pode cursar com morbidade e mortalidade. Nós temos visto casos de mulheres que fazem AVC hemorrágico, da convulsão, há uma alteração vascular, a mulher pode sangrar, fazer convulsão, chegar ao óbito materno ou óbito fetal. É dramático, uma mulher chega gestante, convulsionando, é dramático. A gente tem que atuar rapidamente para conseguir salvar essa mãe e esse bebê. Às vezes a gente não consegue. Então é perigoso tanto para a mãe quanto para o bebê, né? E doutora, o que causa esse problema? Também pode ser fator genético? Talvez alguém na família daquela mulher já teve esse problema e isso pode ser hereditário? Sim, o fator hereditário, ele é importante. O que acontece é que durante essa troca, né, como eu falei aqui, a troca materno-fetal é feita pela placenta, que normalmente tem 2 artérias e uma veia. Quando essa troca, esse leito vascular placentário está prejudicado, essa troca está prejudicada, não há um fluxo adequado, então a pressão materna costuma
subir. Esse é um dos diagnósticos. O outro é quando, durante a avaliação do pré-natal, há um crescimento intrauterino retardado, chamado de CIUR. Isso é um sinal de que o leito vascular, que a placenta, não está irrigando suficientemente esse bebê e qual é a origem disso. Então, como tudo em medicina, o diagnóstico é feito por anamnese, que são perguntas de exame físico e exame complementar. Diante dessa avaliação, o pré-natalista vai avaliar como é que está essa formação, esse Doppler. Existe um exame que a gente usa para fazer isso, para ver a vascularização placentária. O que está havendo? Tem alguma complicação durante essa vascularização? Então, é possível você fazer esse diagnóstico na pré-eclâmpsia e evitar, conforme eu disse, desfecho, que é um desfecho dramático, é muito difícil. E, geralmente, além da prevenção, fazendo os exames, tem algo que essa mulher ela pode cuidar Evitar. do corpo, evitar, para evitar isso? Sim, hipertensão, por exemplo, pré-gestacional. Mulheres que são hipertensas antes de engravidar, elas têm maior risco. Primiparidade, que é mulheres que engravidam a primeira vez, é um dos fatores de risco. Extremos de idade, mulheres muito mais velhas, né, e mulheres bem jovens, né, adolescentes, têm maior risco de desenvolver a pré-eclâmpsia e a sua complicação. Fumantes, tabagismo altera a vascularização, sim. Não é um caso, porque a eclâmpsia é uma doença multifatorial, ela não se baseia apenas num fator. Né? São casos. E está em estudos, casos casos de alguma proteína que a mãe possa produzir, que está causando essa alteração. Então, a gente já conhece mais ou menos a fisiopatologia, mas a etiologia ainda, estamos em estudos ainda. E, doutora, muitos brasileiros compartilham de um problema aí, que tanto homens como mulheres, que é chamado diabetes, né? A diabetes ela pode interferir de alguma forma na gestação, no desenvolvimento talvez do feto, Sim. diretamente? O diabetes, ele pode cursar, é considerado um fator de risco. Então, a gestante diabética é uma gestante de alto risco. Ela precisa de uma investigação de um pré-natal mais feito com mais detalhes. Normalmente, as consultas de pré-natal elas são feitas em baixo risco. Logo assim que a mulher percebe que está grávida, é feita a primeira consulta, é feita a avaliação do risco, é feitos os exames teste rápidos, você começa a vitamina e começam as consultas. E são mensais até a 28ª semana. A partir daí, até a 36ª são quinzenais e no último mês são semanais. Isso é um pré-natal de baixo risco. A pré-natal de alto risco, ela normalmente já no início já é vista quinzenalmente. Então, ela é vista. E para o pré-natal de alto risco, são pedidos exames que normalmente não são pedidos no pré-natal de baixo risco. Então, o diabetes faz o quê? Ele aumenta a quantidade de glicose no sangue. E essa mulher que tem esse aporte de glicose vai ao bebê. Normalmente, filhos de mulheres diabéticas são fetos que a gente chama de macrossômicos. São os maiores bebês dentro da obstetrícia, são bebês de gestantes diabéticas. O maior bebê que eu tenho notícia que nasceu tinha 6 quilos. Nasceu na universidade, inclusive, onde eu fazia... eu estava estudando, nasceu lá, era de uma gestante diabética. Então, são bebês que crescem muito. E um bebê que cresce muito, ele vai causar um transtorno, tanto para o parto quanto para a própria criança. Ele já nasce obeso, né? Peso, né? Isso. Uma das causas que eu tinha dito também da pré-eclâmpsia é parto múltiplo. Gestação múltipla também aumenta o risco gestacional. E no caso, não sei se a senhora chegou a falar, mas no caso... O bebê de uma mãe que é diabética, ele, além dos problemas que pode ter na hora do parto, ele também pode desenvolver a diabetes? É um dos fatores de risco, né? Mas não é o único, porque quando uma criança nasce com diabetes, é diabetes tipo 1, né? Já nasce, mas durante a avaliação desse bebê e durante a puericultura, todos os fatores são detectados nas consultas de rotina que são feitas com os bebês. Então, a consulta de rotina de rastreio é o que está acessível a toda a população, está em todo nível de atenção básica e saúde da família. É barato, muito mais barato você fazer uma prevenção do que você fazer um tratamento.
E, doutora, além se uma gestação comum assusta muitas mães, muitas famílias, talvez pelo fato de ser o primeiro filho, ou talvez outros fatores, a senhora citou aí a questão da gravidez, da gestação múltipla. Quando os pais descobrem que vão ser aí pais não de um, mas de 2, 3, 4, até 5, né? Qual é o maior caso de... Naturalmente, a gestação múltipla mais comum é de 2 ou de 3. Né? Além disso, normalmente está ligado à inseminação. Sim. Né? Já teve caso de uma mulher que conseguiu parir 8 bebês. Meu Deus né? do céu, gente. É uma americana, se eu não me engano, e todos estão vivos até hoje. Gente, mas isso implicou, acho que 40 médicos dentro da sala de parto. Normalmente, um parto múltiplo, uma gestação múltipla, é gestação de risco. É uma alegria múltipla e um gasto múltiplo. Um susto múltiplo, né? Um medo múltiplo. Né? Nem a grávida de Taubaté tinha tanto filho assim, né? Porque ela não tinha nenhum, né? Não, aquilo ali foi uma fraude. Né? Aquilo foi uma grande fraude. Foi mesmo. E, doutora, os pais que descobrem que vão ser pais de 2, 3, por ser uma gravidez de risco, o acompanhamento desde... Já dá para identificar que vão ser múltiplos nas primeiras semanas, no primeiro mês? Não, normalmente, no início é já mais difícil. O que a gente costuma ver é uma idade gestacional que é díspare do tempo que você observa. Por exemplo, você vai fazer um teste de beta-HCG quantitativo, aí você detecta. Aquilo ali te dá mais ou menos o tempo gestacional. Então, você tem 2 embriões produzindo hormônio, você vai ter muito mais hormônio para aquela idade gestacional. Isso é uma delas. Outra coisa é que começa a crescer, aquela gestação desenvolve muito mais rápido do que uma gestação normal, até que a ultrassonografia vai fechar o diagnóstico, vai ver 2 coraçõezinhos batendo ali, ou mais, né? Aí muda toda a rotina do pré-natal, é diferente? Tudo Sim, diferente todo também, pré-natal diz, como eu disse, ele precisa de uma abordagem mais a miúdo, um olhar mais, porque é onde a gestação de risco, ela tem, como o nome diz, mais risco de ter complicações. Mas uma gestação de baixo risco pode complicar a qualquer momento. Então, a análise de risco feita pelo pré-natalista é em cada consulta. Eu atendo pacientes que fizeram consultas de baixo risco até no último mês. Começa a engordar, a compressão começa a subir, pré-eclâmpsia, maternidade. Dependendo você consegue evitar o desfecho. Quando você faz o pré-natal a miúdo, essa doente é vista. Agora, no pré-natal de alto risco, ela já é vista de uma maneira mais intensa já desde o início. Por isso, assim, a primeira consulta de pré-natal é feito a rotina, o rastreio e a classificação de risco, para você evitar que essa doente leve muito tempo para ser feito um diagnóstico. Então, tudo na primeira consulta, nós temos que fazer o melhor que nós podemos para evitar as complicações. Por quê? Nós sabemos que um país, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, está ligado à assistência à mulher no ciclo gravídico puerperal, uma mulher na idade fértil. Então, países desenvolvidos não adianta ter um alto PIB, eles têm que ter uma boa assistência à mulher nesse período. E o Brasil ainda precisa melhorar muito isso. As mulheres precisam ter mais assistência, uma assistência mais dedicada e uma oferta melhor para que o nosso IDH consiga ser compatível com o nosso PIB, crescer junto. Sim, para ficar tudo aqui parado, né? E, doutora, quando a gente fala também nos cuidados preventivos, né, durante a gestação até o nascimento, também começa a outra etapa dos cuidados pós, né, quando o neném nasce, aí tem todos os exames que são feitos lá no hospital. Quais são os cuidados que são tomados assim que o neném nasce? Ele já toma certas vacinas? Sim. Existe a rotina que é feita já na maternidade e como nós já falamos, existe o protocolo. Eu falei aqui uma coisa e não... Até bom essa pergunta sua. A eclâmpsia não se resume ao período da gravidez. Uma mulher puérpera que pariu também pode cursar com o quadro de eclâmpsia após o parto. Você falou puérpera, perdão. A puérpera, que é a mulher que já pariu, já teve seu bebê, pode ter uma complicação de eclâmpsia após o parto. Gente, então, essa mulher tem que ser assistida a miúdo, essa doente tem que ser vista a miúdo. Então, ela teve o seu bebê, nasceu, já teve sua alta. Então, é feito o teste do pezinho, o teste da orelhinha, são vacinas que têm que ser feitas. Deve ser agendada a primeira consulta
deve ser agendada até no máximo 15 dias depois do parto. Essa doente tem que ser vista. Se ela teve um quadro de eclâmpsia, ela pode ser vista até antes. Tem que ser vista com mais situações para que não haja outras complicações. Esse bebê vai fazer sua inscrição depois dessa primeira consulta, que normalmente é feita na maternidade. No posto de saúde, ele vai entrar na puericultura, então esse bebê vai passar pela rotina, pela sua avaliação com o seu pediatra. Durante o primeiro ano, a consulta de puericultura ela é mensal. E depois vai ficar a critério do pediatra ser vista essa criança para ser acompanhado e ser feito as vacinas de acordo com os calendários que nós temos. Essa mãe, o que eu faço comigo? Eu não dou alta do pré-natal até o parto. Eu falo para minhas gestantes, onde eu trabalho, né? Elas devem estar assistindo aí. Pessoal de São Gonçalo e de Duque de Caxias. Um abraço para São Gonçalo aí do Duque de Caxias. Um abraço, obrigado pela audiência. De lá, eu avisei, né, que estaria aqui hoje. Então, elas só têm alta depois que vão fazer a consulta do puerpério. Então, elas tiveram um bebê, que seja cesárea ou que seja normal, eu vou avaliar essa gestante, vou ver esse neném que eu acompanhei durante quase 9 meses. E algumas estão lá no Instagram, né? Tem algumas lá. E aí tem a alta do pré-natal. Aí vai começar as consultas ginecológicas. Essa mulher, eu sempre oriento, vai passar daqui a 3 meses, fazer uma consulta ginecológica, avaliar sua mama, fazer um preventivo. E não esqueça de se cuidar, que agora você tem que cuidar por você, que você tem um bebê, que você tem que estar aí para cuidar desse neném. É verdade. Tá aí, ó, dicas valiosíssimas aqui da doutora Ana. E a gente tem um vídeo falando de algo que a gente já comentou aqui, da questão da gravidez após os 35, que é uma gravidez de risco. Então solta o VT para a gente assistir, vai lá. Viviane teve Gabriel aos 37 anos e Antonella aos 43. A gravidez após os 35 anos começa a ser mais difícil e a apresentar alguns riscos. Mas ela não tem dúvidas de que fez uma escolha acertada. Tu quer ter condição de ter uma casa, tu quer ter condição de ter de poder dar uma estrutura legal para eles, uma boa escola, curso de inglês, futebol, enfim, balé e tal. E a gente acaba se organizando para aquilo. Só que antigamente a gente conseguia ter as coisas, eu acho que mais cedo. Hoje tu leva mais tempo. Esta médica ginecologista, especialista em medicina reprodutiva, relata que, assim como Viviane, cada vez mais mulheres têm engravidado após os 35 anos. Principalmente pelos objetivos que a mulher hoje tem nessa vida moderna, nesse objetivo em buscar uma estabilidade profissional, em buscar uma estabilidade na sua carreira. Algumas pacientes também se baseiam nas altas tecnologias que hoje a gente tem, nos tratamentos que estão dispostos, que estão à disposição e acham que isso garante uma gravidez mesmo em idade mais avançada, o que infelizmente não é verdade. A tecnologia ajuda, a medicina ajuda, mas a gente ainda tem uma limitação de chance de gravidez nessa paciente com uma idade mais alta. Os óvulos são produzidos apenas uma vez e, por isto, vão envelhecendo com o passar do tempo. O principal risco é a dificuldade de engravidar após determinada idade. A gente considera que a taxa máxima de fertilidade se dá até os 35 anos de idade e, com o passar dos anos e a diminuição da qualidade dos óvulos, a gente começa a ter uma diminuição nessa taxa. Viviane não precisou fazer nenhum tratamento para engravidar, mas não é sempre assim. Uma paciente entre 35 e 40 anos, desde que não exista nenhum outro problema reprodutivo, que ela não seja uma paciente infértil, a única dificuldade seja a idade, a gente pode começar com técnicas mais simples, como uma indução da ovulação, planejamento de relações sexuais, técnicas de baixa complexidade, como a inseminação artificial, mas uma paciente acima de 40 anos, 42, 43, em que a gente realmente não pode mais perder tempo, a fertilização in vitro acaba sendo indicada como uma forma de adquirir essa gravidez o quanto antes. Perfeito. A gente vai continuar esse bate-papo daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Então faz o seguinte, não saia daí. A gente volta já.